Professor, boa noite. É um trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e nós gostaríamos de fazer algumas perguntas relacionadas à Lagoa Comprida. O senhor pode responder como se formou a Lagoa Comprida? Olha, para falar da Lagoa Comprida, você precisa falar do Pantanal. Na realidade, as pessoas precisam entender que Aquidauana é Pantanal. Inclusive, as pessoas precisam mudar o conceito de que Aquidauana é o portal do Pantanal. Se Aquidauana é o portal do Pantanal, ele está fora do Pantanal. Esse é um conceito errado que nós temos que mudar. Aquidauana é Pantanal, tem um Pantanal do Aquidauana, do Alto Aquidauana, do Aquidauana Miranda, do Rio Negro, de Inhacolândia. São vários pantanais. E Aquidauana é Pantanal. E o fato de ser Pantanal é uma área alagadiça. Aí quando você pergunta sobre como foi formado a Lagoa Comprida, a gente precisa entender como que foi formado o Pantanal. Segundo o professor de geografia Aziz Abissaber, o Pantanal foi formado quando houve o encontro das placas tectônicas e surgiu a Cordilheira dos Andes. E as serras que formaram todo o Planalto e causaram uma depressão. Por isso que todos os rios correm para o Pantanal. Nenhum rio nasce no Pantanal. E essa depressão ela foi sedimentando. Essa sedimentação fez com que fosse a diferença do declínio é muito pequena. É muito pequeno, é entre 6 centímetros a 12 centímetros por quilômetro. É um declínio muito pequeno. Isso faz com que as águas dos rios, as fontes do rio, ela termina criando o Pantanal. E o Pantanal é uma área alagadiça. E como Aquidauana está dentro do Pantanal, Aquidauana é uma área alagadiça. Aí a pergunta, como que surgiu? Isso é geologicamente falando. Agora, como que surgiu a Lagoa Comprida? A Lagoa Comprida, pela década de 70, era apenas uma mata, uma reserva que tinha dentro da cidade. E no meio dessa reserva tinha uma estrada, onde as pessoas iam para a exposição para o outro lado da cidade e usavam. Tem poste lá no meio da lagoa mostrando que aquilo ali era uma estrada. E o que trouxe a água? Aonde nós temos árvores, aonde nós temos mata, né? E as árvores ali são árvores do cerrado, né? Nós somos um cerrado. Nosso Pantanal é formado pelo cerrado, Mata Atlântica, uma restinga da Caatinga, porque nós temos parte de Caatinga aqui no Pantanal. E a gente visitando a lagoa, a gente vê muitas árvores do cerrado ali. Essas árvores permitiu que trouxesse a água de volta. E de repente, aquele lugar, que era um lugar onde as pessoas transitavam, começou a minar água. Se você quiser trazer água para a terra, é só plantar árvore. É só ter onde tem mata, tem água, né? Agora, onde não tem mata, onde não tem árvore, não tem água, não tem vida, né? E graças àquela reserva surgiu a Lagoa Comprida. A Lagoa Comprida foi crescendo. É interessante a história da Lagoa Comprida porque não era asfaltado ali, aquela região, né? Aquela região não era asfaltada e as pessoas ao ultrapassar perto da Lagoa Comprida corriam um riacho ali. Esse riacho passava por trás do quartel, passava na frente ali da casa dos militares. Tinha ali uma construção onde passava um rio de água, um córrego de água transparente. Passando aqui pela Duque,
por uma rua atrás da Duque, saindo na rua 7 de setembro e despejando no rio Aquidauana. Quando o doutor Cristóvão de Albuquerque ele tomou posse da cidade, ele fez uma elevação, ele foi prefeito que elevou aquela parte da Lagoa Comprida, impedindo aquele córrego e asfaltou aquela região. Assim a lagoa subiu as suas águas e a região quase toda ela terminou secando, por isso que hoje a gente vê a construção. Essa é a história do surgimento da Lagoa Comprida. A Lagoa Comprida surgiu porque Aquidauana é uma área alagadiça. Se a gente furar em qualquer parte da nossa cidade, se for no 40 e furar 1 metro, 2 metros, aparece água. O Cejá, antes de ser construído, era uma reserva ali no Cejá. A Praça dos Estudantes era uma reserva. Ali onde tem o quartel, tinha o famoso esmaga-sapo, que era também outra reserva. Por quê? Porque Aquidauana é uma área de Pantanal, muito Pantanal. Está errado dizer Aquidauana Portal do Pantanal, nós precisamos mudar isso aqui, nós somos Pantanal. E aliás, o mais belo dos Pantanais. E aí nós podemos continuar conversando e você fazendo as perguntas que é inerente a esse assunto. Quais foram as consequências geográficas que a lagoa sofreu até os dias de hoje? Bem, eu tive a oportunidade de ser um vereador constituinte. Eu que escrevi o capítulo junto com meus colegas, mas por ser biólogo, eu que escrevi o capítulo do meio ambiente, coloquei lá em 1996, se não me engano, que foi a constituinte do município, que estava criado o Parque Ecológico da Lagoa Comprida. No ano 2000 e pouco, o prefeito pega e já cria o Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida. Mas o grande problema que ocorreu ali foi a movimentação antrópica. Houve grande movimentação antrópica. O que é isso? As pessoas começaram a ocupar ao redor da Lagoa Comprida. Eu me lembro que quando o prefeito, na época, foi construir um conjunto habitacional lá, eu tentei chamar a atenção dos meus colegas de que não podia, que não só o esgoto ele ia para a Lagoa Comprida, mas como nós temos um lençol freático muito superficial, naquela época não tinha canalização de esgoto, as pessoas faziam suas fossas sépticas no fundo do quintal, naturalmente isso ia contaminar a Lagoa Comprida. Isso talvez seja um motivo da presença de tanto aguapé ali, né, que é um dos filtros da poluição. E eu tentei convencer os meus companheiros de que aquele conjunto não podia ser ali. Aí na época o prefeito juntou toda a população que tinha conseguido as casas, levou para a Câmara, pressionou a Câmara apavorada, eu mostrando que aquelas casas que estavam lá podiam ser construídas até mais próximo do centro da cidade, onde tinha asfalto, onde tinha escola, onde tinha posto de saúde, mas por causa da pressão popular, daquelas pessoas que tinham ganhado a casa, e o prefeito na época não quis comprar um terreno no centro da cidade, ele terminou construindo. E a gente percebe essa movimentação antrópica ali, as pessoas jogando lixo, as pessoas criando animais, e isso tem modificado grandemente. Antigamente, se não me engano, era 76 hectares de terra. Depois, já no decreto do prefeito, eles tiraram 4 hectares, ficou 74 hectares. E aí essa foi uma das modificações profundas e terríveis da Lagoa Comprida. O senhor tem alguma história da lagoa? Uma das histórias mais interessantes foi quando esse prefeito colocou lá, desmatou uma região, as pessoas começaram a tirar
alimentação dos animais através das palmeiras que ali tem. E ele cercou, ele desmatou, para que todo o gado apreendido na cidade fosse colocado ali na Lagoa Comprida. E ali passou, em vez de ser uma reserva ecológica, um parque ecológico, passou a ser um local de, vamos dizer assim, um local onde os animais que fossem apreendidos, que andavam pela cidade, ficassem na Lagoa Comprida. Aí houve um impacto muito grande, derrubada de árvores, tirada da grama rasteira que protege a Lagoa Comprida dos arbustos, né? E foi uma luta muito grande minha como vereador, vereador que eles brincavam me chamando de vereador ecológico, tentar convencer as pessoas de que ali não era um lugar para isso, que aquela ali era um parque ecológico. Assim como eu coloquei na Constituinte também que Aquidauana é o Parque Municipal do Pantanal, como eu procurei preservar também na Constituinte do município, uma outra área que fica na beira do rio Aquidauana, né? Tem uma área próximo da Câmara Municipal, Pirizal, o Pirizal. Pirizal também está na nossa Constituição do município, é onde nós colocamos ali para preservar, é quase como um vazio muito grande, onde quando vem a enchente, renova aquele lugar. Mas a história mais interessante, fora os piqueniques ecológicos que a gente fazia para chamar a atenção daquela área, foi quando o prefeito transformou aquilo ali num curral. Professor, muito obrigada pela sua colaboração. Só 0. 8. 12 minutos e 8. E aí? Deu uma aula Ficou bom. Esse som ficou alto. Olha aí para ver se ficou alto. Vamos ver. Olha aí.